Olá, meu nome é Alexandre Barenco Ribeiro, eu sou professor da Escola de Magistratura lá no estado do Rio de Janeiro, sou advogado militante, professor convidado da pós-graduação da Pontifícia Universidade Católica, também no Rio de Janeiro, e professor convidado da Fundação Oswaldo Cruz. Nós estamos aqui no programa Saber Direito, com o tema Responsabilidade Civil do Estado. Nessa aula de hoje nós vamos tratar da responsabilidade civil do Estado, focando o agente público, e que aqueles que queiram participar, queiram mandar sugestões, perguntas, podem acessar o nosso e-mail saberdireito@stf.jus.br e mandar as suas sugestões. Na aula passada, nós tratamos da responsabilidade civil do Estado por omissão de serviço e também cuidamos da questão referente ao artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, abordando a teoria do risco administrativo como regra. Agora nós vamos adentrar numa questão relativamente nova e que gera algum debate na doutrina bem quente, porque isso tem sido objeto de alguns processos, de alguns julgados, que é o papel do agente público nesse contexto da responsabilidade civil do Estado. O que o agente público faz, quem é esse agente público, como é que ele contribui ou não para que o Estado possa ser responsabilizado civilmente. Para nós começarmos esse tema, o que nós temos que fazer é romper um conceito genérico que existe e vem normalmente dos bancos universitários, de que todo mundo que tem relação com o serviço público é servidor público. Isso faz parte de uma conceituação clássica sustentada pelo professor Eli Lopes Meireles, que defendia o uso da expressão servidor público com duas conotações. Uma conotação genérica, ou lato sensu, que seria o servidor público como gênero, e uma conotação stricto sensu, ou específica, que é o servidor público propriamente dito. Com o passar do tempo e com a evolução da própria atuação do Estado, advento de leis como a Lei da Improbidade Administrativa, o próprio Estatuto do Servidor Público Federal, que serviu de base para outros estatutos locais, nós tivemos a mudança dessa nomenclatura com a adoção da expressão agentes públicos. O próprio texto constitucional, lá no seu artigo 37, parágrafo 6º, quando cuida da responsabilidade civil do Estado, usa a expressão agentes, o que significa ser uma expressão genérica, dividida em algumas espécies. A primeira espécie seriam os chamados agentes políticos. Os agentes políticos são constituídos por aqueles que exercem mandato eletivo, por aqueles que são eleitos para estar aonde estão. Eles, via de regra, têm um vínculo transitório com a administração pública e esse vínculo ele decorre de uma eleição. É verdade que a jurisprudência adota ou aceita exceções a essa ideia de agentes políticos, que, pelo que foi apresentado, podem ser identificados como parlamentares, chefes dos poderes executivo estadual, municipal, distrital e federal. Na verdade, a jurisprudência incorpora a esse rol de agentes políticos os magistrados, os integrantes do Ministério Público, os conselheiros e ministros dos tribunais de contas e os cargos em comissão. Então, somente recapitulando, agente público é gênero, a primeira espécie desse gênero, agente político. No rol de agentes políticos clássicos, nós temos os parlamentares, governadores, presidente da República e prefeitos. Temos incluídos aí, por entendimento jurisprudencial, magistrados, membros do Ministério Público, conselheiros e ministros dos tribunais de contas e cargos em comissão. Outra espécie seriam os chamados agentes particulares, colaboradores. E nesse segmento nós temos uma pluralidade de denominações.
Alguns chamam apenas de agentes colaboradores, outros dizem agentes particulares ou privados em colaboração com o público. Enfim, vai depender da doutrina adotada. O que é essencial para nós identificarmos esses integrantes dessa espécie é que eles não têm, em regra, um vínculo funcional com a administração pública, mas eles exercem uma atividade de alta relevância pública. Exemplo clássico, jurado. O Tribunal do Júri é constituído por, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, na verdade, é constituído por agentes colaboradores, por pessoas do povo. E eles estão ali numa função pública, numa missão pública. Outro exemplo, mesários de eleições, conciliadores, naqueles locais onde os conciliadores não são concursados, mas colaboram com a justiça. Então, é um grupo que vai ser identificado, via de regra, até mesmo por exclusão. Se ele não for agente político, se ele não for servidor público, se ele não for empregado público, ele será encaixado como agente colaborador, sendo que alguns não têm outro lugar para ficar. Alguns já estão classicamente estabelecidos ali. Continuando essa linha de identificação dos agentes públicos, nós teríamos, então, os chamados servidores públicos, que o Eli intitulava servidor público estrito sensu. Quem são esses servidores públicos? São aqueles que ocupam cargos públicos efetivos. Cargos públicos efetivos exigem aprovação em concurso público para o seu preenchimento. Então, eu só vou chamar de servidor público aquele que ocupa um cargo. E mais, como ele ocupa um cargo, ele tem a sua relação funcional com a administração pública tutelada por uma lei própria, que é o popularmente conhecido Estatuto do Servidor Público. Ele é aderente do chamado regime legal e não do regime contratual. Esse servidor público, ele tem uma série de prerrogativas, tem uma série de direitos constitucionalmente estabelecidos e reproduzidos nesses estatutos. A quarta espécie aí dentro dessa nossa classificação seriam os empregados públicos. Os empregados públicos, eles são identificados por manterem um contrato de trabalho com a administração pública. Na verdade, com o ente federativo, para ser mais preciso tecnicamente. Esse contrato de trabalho, ele é um contrato de trabalho por prazo indeterminado e celebrado a partir de uma aprovação em um concurso público, da forma que o artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal determina. A diferença entre esse empregado público e o servidor público está não só na vinculação. O primeiro, servidor público, tem o chamado vínculo de legalidade, enquanto que o segundo, o empregado público, tem um vínculo contratual. Mas está também no espaço que eles ocupam dentro da administração pública. O servidor ocupa um cargo público, o empregado ocupa um emprego público. São regimes jurídicos totalmente diferentes, totalmente distintos. Bom, dentro dessa apresentação, se eu não sei o que aquela pessoa faz dentro da administração pública, eu não posso mais chamá-la de servidor público ou de empregado público. Se eu tenho dúvida sobre a sua condição jurídica dentro do cenário do Estado, eu tenho que intitulá-lo agente público, que é a palavra genérica. Como a Constituição Federal adotou, ao tratar da responsabilidade civil do Estado, a expressão agente responderá pelos atos praticados pelos seus agentes, a melhor doutrina tem seguido na linha de que qualquer um desses 4 agentes públicos, ao atuar, pode gerar a responsabilização da administração pública. O texto constitucional, lá no artigo 37, parágrafo 6º, assegurou à pessoa jurídica de direito público, que no caso aqui nós já falamos, são a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, o direito
a prerrogativa de propor uma ação contra o agente que causou aquele dano. Como é que seria essa dinâmica? Como é que funcionaria isso? É isso que a gente vai tentar debater aqui. A sistemática da teoria do risco administrativo é aquela segundo a qual a administração pública chama para si a responsabilidade indenizatória, a obrigação indenizatória, o dever de indenizar. Então, todo terceiro que sofre um prejuízo que nasceu de uma intervenção estatal tem direito a uma reparação, excetuada a hipótese das excludentes de responsabilidade terem alguma incidência no caso. Como é que é feito isso? A administração pública analisa se aquele agente efetivamente atuou como agente público naquele caso concreto e, em sendo constatada tal situação, a administração pública arca, ainda que compulsoriamente por uma determinação judicial, com essa responsabilização. Então, o primeiro requisito que a gente tem que analisar aqui é esse agente ele tem que ter atuado no exercício da atividade administrativa. Ele tem que ter atuado como agente público. Ele não pode ter atuado no exercício ou no desenvolvimento de um interesse próprio, particular dele. E aí, por que a administração pública assumiu esse papel? Bom, nós falamos aqui e todos sabemos que a administração pública é uma abstração jurídica. Ela não tem personalidade jurídica própria, ela não contrai obrigações, não exerce direitos. Quem faz isso é a pessoa jurídica de direito público, Estado, município, União, Distrito Federal, ou as entidades da administração pública indireta, autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. No entanto, dentro daquela ideia de que o Estado ampliou a sua atuação para preservar o direito do próprio administrado em ser ressarcido diante de uma eventual lesão, a administração pública, que é solvente em regra, atraiu o dever indenizatório. Além disso, tem uma finalidade clara, que é preservar o agente público. Se o agente público tivesse que responder diretamente perante o administrador, perante a vítima, ele possivelmente ficaria reticente em praticar os seus atos. Existe um princípio que instrumentaliza toda essa questão. É, mais uma vez, o princípio da impessoalidade. Outro princípio constitucional, nós já falamos em outra oportunidade do princípio da isonomia, chegamos a falar também do princípio da legalidade e agora chegou o princípio da impessoalidade. Como é que se materializa esse princípio da impessoalidade? O princípio da impessoalidade tem duas leituras possíveis. A primeira é aquela que nós chamamos de leitura objetiva, ou seja, a administração pública ela pratica os seus atos sempre com a finalidade de atender a coletividade. Não há ato administrativo praticado pela administração pública visando prejudicar ou favorecer ninguém. O ato é praticado para atender o interesse de todos. Ele é impessoal. A segunda vertente, que é uma vertente subjetiva, ela é operacionalizada numa outra leitura. O sujeito é o centro da questão, no aspecto subjetivo. E aí, funciona da seguinte maneira. A administração pública não reconhece a identidade física do seu agente. Não me interessa se é o João, a Maria ou o José. Interessa se é um agente federal, municipal, estadual ou distrital. Por quê? Porque a partir do momento que eu identifico a quem esse sujeito está vinculado, eu identifico quem vai pagar a conta da indenização. Quem será o responsabilizado. Essa visão que a gente está apresentando aqui é uma visão que deriva do texto do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Porque se nós formos fazer uma leitura do dispositivo constitucional, vamos perceber que lá o único que poderia propor alguma ação em face do agente público seria a pessoa jurídica de direito público.
aquela que estava encarregada de colocar o serviço à disposição do usuário, do administrado. E ao fazê-lo, ao colocar esse serviço à disposição, através desse agente, nasceu a lesão. Então, repito, o agente ficaria preservado em face do usuário, em face do administrado, mas poderia responder em face da administração pública. Ainda seguindo a linha do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, o que falta ou o que é necessário para que esse agente possa ser responsabilizado? A comprovação do dolo ou da culpa. Esse agente tem que ter atuado de forma dolosa ou de forma culposa para que a administração pública possa responsabilizá-lo. O texto constitucional, ele continuando nessa mesma linha do 37, parágrafo 6º, ele fala que as pessoas de direito privado, as pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviço público, também assumiriam essa vertente, ou essa responsabilidade indenizatória. Olha de novo a impessoalidade aí, a pessoa jurídica de direito privado, prestadora de serviço, chama para si o dever de indenizar, no entanto, tem como cobrar do seu agente essa restituição, através do que nós chamamos de ação regressiva ou ação de regresso. E aí surge uma nova dúvida. Quem seriam essas pessoas privadas prestadoras de serviço público? Bom, são aqueles que nós chamamos de concessionários de serviço público, permissionários de serviço público, aqueles que desempenham função delegada ou atividade por delegação do poder público. O concessionário de serviço público e o permissionário, eles estão conceituados na Lei 8987, que é a lei que cuida justamente dos contratos administrativos. Os delegatários também têm um regramento estabelecido nessa norma, além de outros dispositivos legais. O que acontece? Os dois primeiros, concessionários e permissionários, celebram contratos com a administração pública. E são contratos tutelados por regras de direito público. Esses contratos eles podem ter por objeto a prestação de um serviço público, a prestação de um serviço público com a realização de uma obra pública. Diferença básica entre concessão de serviço público e permissão de serviço público está na precariedade que esse segundo contrato apresenta em relação ao primeiro. Mas, de um modo geral, são instrumentos de delegação. Só para nós entendermos como funciona, a Constituição deu a atribuição ao ente federativo para prestar aquele serviço. E aí, ele pode fazê-lo diretamente, usando seu próprio corpo de servidores, ou pode fazê-lo delegando para terceiros. O instrumento dessa delegação, dessa transferência, seria um instrumento contratual, que seria a concessão de serviço público, concessão de obra pública, concessão de serviço público precedida da execução de obra pública, ou ainda a permissão de serviço público. Para o nosso contexto aqui, até para o ponto específico da nossa aula, o que interessa é saber que esse concessionário é um prestador de serviço, esse permissionário é um prestador de serviço, e esse serviço é um serviço que caberia ao Estado, caberia à União, caberia ao município, caberia ao Distrito Federal. E por conta disso, ele está inserido na regra da teoria do risco administrativo, no que tange a responsabilidade civil patrimonial do Estado. É entregue a ele o mesmo ônus que seria entregue ao Estado. E aí tem uma frase que a doutrina costuma utilizar, que é a seguinte: quem tem o bônus tem o ônus. Se o concessionário ganha explorando aquele serviço público, ele também terá todos os ônus desse serviço público. Então, se o Estado, ao desempenhar a mesma tarefa, estaria exposto à responsabilidade civil objetiva, é razoável que o concessionário
também se mostre nessa seara. Os delegatários, ou seja, aqueles que desempenham função ou atividade delegada, eles aparecem num contexto, nesse mesmo contexto, mas com uma outra vinculação. E o exemplo clássico de delegação são os cartórios de notas e títulos e documentos e registros de imóveis. A função desempenhada por esse tipo de serventia é um serviço de interesse público. Hoje, por norma constitucional, para que o cartório tenha um notário, ou seja, tenha um responsável, é necessária a realização de concurso público. Mas esse notário, apesar de concursado, ele comanda uma equipe que é composta por pessoas que não têm vinculação direta com a administração pública, com o Estado. E a função que ele desempenha é necessariamente uma função delegada. O mesmo raciocínio vale para universidades e escolas particulares, onde ali você também tem uma delegação por parte do Estado, da União ou do município para o desempenho dessa função. Então, dentro do que foi colocado até aqui, nós temos os agentes públicos como expressão genérica. Dentro dessa expressão genérica, nós temos os agentes políticos, agentes colaboradores, empregados, servidores públicos e empregados públicos. Temos também os chamados prestadores de serviço público, empresas privadas que prestam serviço público. Quem constitui esse rol? Concessionários de serviço público, permissionários de serviço público e aqueles que agem por delegação. Todos esses estão inseridos no contexto do artigo 37, parágrafo 6º, no que diz respeito à possibilidade de gerar a responsabilidade patrimonial da pessoa jurídica, de direito público ou de direito privado, a quem eles estão vinculados, e assegurando a essas pessoas jurídicas o direito da cobrança daquilo que elas gastaram ao indenizar os que sofreram a lesão. Para isso, é fundamental que nós tenhamos a caracterização da culpa ou do dolo desse concessionário, desse permissionário, desse empregado público, desse delegatário, em suma, desses agentes que nós citamos aqui. Se não ficar caracterizada a culpa ou o dolo, eles não poderão ser responsabilizados. Até aqui, alguma pergunta, alguma dúvida? Professor, ocorrendo lesão pelo serviço delegado, para quem será direcionado a ação de reparação de dano? A quem recorrer? O Estado, o contratado ou os dois? Boa pergunta, Marcia. Existe uma discussão na doutrina que versa justamente a maneira como será operacionalizada essa cobrança. Ou seja, o que o Estado vai fazer para recuperar o dinheiro que ele gastou indenizando a vítima do seu serviço, mas que ele, Estado, pessoa jurídica, não fez nada para que essa vítima fosse prejudicada. Quem efetivamente materializou essa conduta foi o indivíduo, o cidadão, aqui, agente público. Essa mesma lógica é projetada para a concessionária de serviço público. E aí, o que nós temos aqui? Repetindo a frase que já coloquei, quem tem o bônus tem o ônus. A partir do momento que a concessionária assume o contrato de prestação de serviço público, ela é a responsável direta por toda e qualquer lesão que ocorra ao usuário ou ao terceiro. Então não há como responsabilizar o Estado pela falta, pela falha, pela inadimplência obrigacional ou operacional dessa concessionária. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos imaginar que nós tenhamos uma empresa de ônibus que é concessionária de um serviço público. Aí só um parênteses, em alguns locais as empresas de ônibus são permissionárias de serviço público e não concessionárias. Em outros locais elas são concessionárias. Depende da modalidade contratual adotada pelo titular do serviço. Se essa empresa de ônibus acaba se envolvendo em algum acidente e se esse acidente gera algum prejuízo para o terceiro, ou seja, para o usuário do serviço,
O que nós teremos aí é a responsabilização direta da concessionária de serviço público. O poder concedente ou o poder permitente, aquele que era titular do serviço, não tem nenhuma relação de causalidade com a lesão sofrida. Isso, obviamente, gera um debate intenso, porque alguns sustentam que o titular do serviço, o ente público, a pessoa jurídica, deveria ser a responsável, a pessoa jurídica de direito público, deveria ser a responsável pela indenização. Até porque se ela escolheu mal, ela responde. Como é que isso tem sido acertado na doutrina, na jurisprudência? Vários julgados têm sugerido que o poder concedente apareça no polo passivo da demanda como garantidor. E aí nós estaremos nos referindo à responsabilidade subsidiária do Estado nesses casos. Ele só vai entrar na relação de indenização, ele só vai ser obrigado a indenizar se por um acaso a pessoa jurídica de direito privado, a concessionária ou permissionária de serviço público, não tiver condições de fazê-lo. Ele então entra como suporte, mas ele não será o primeiro devedor, ele só poderá ser cobrado depois de esgotadas todas as medidas contra a primeira devedora, que no nosso exemplo hipotético aqui foi a empresa de ônibus. Então, para a gente poder visualizar esse exemplo, seria mais ou menos o seguinte: eu proponho uma ação contra, em face de uma empresa de ônibus, porque sofri um acidente, e contra o município, já que o município é o poder concedente desse serviço. O município está ali só porque eu preciso constituí-lo no título executivo judicial, sob pena de não poder cobrar essa dívida posteriormente. Mas a sua participação é uma participação subsidiária. Se porventura a empresa de ônibus não for solvente, não tiver condições de pagar, aí sim eu poderei cobrar do município. Esse é um posicionamento que vem ganhando espaço na jurisprudência e vem sendo, digamos assim, definido como posicionamento dominante. Claro que essa questão depende muito de decisões regionalizadas, porque cada tribunal de justiça tem a sua autonomia para apreciar o tema. E não é em todo local que nós temos a inclusão, nem mesmo subsidiária, do ente federativo ou do titular desse serviço. O que eu tenho sustentado, até para justificar a não inclusão do Estado como responsável subsidiário nos casos da delegação, tem sido o seguinte: o Estado, ao delegar, ele sai da operação. Então, ele não pode ser o responsável pela execução da tarefa. Repito, quem tem o bônus tem o ônus. E o Estado não tem bônus nenhum. O Estado, ele simples e puramente deixou de gastar com aquela operação. No entanto, ele tem a sua responsabilidade tutelada pelo artigo 25 da Lei 8987, que é a lei que cuida das concessões e permissões de serviço público. E ali é atribuição do poder concedente encontrar mecanismos e meios para a fiscalização do serviço, para a regulamentação do serviço que é prestado. Então, eu tenho sustentado o seguinte: se o prejuízo nasceu da ausência de fiscalização, o Estado tem responsabilidade. Agora, se a lesão nasceu da mera operacionalização do serviço, o Estado está fora dessa operação. E eu sou até mais radical, eu acho até que ele não estaria nem mesmo subsidiariamente suportando esse encargo. É verdade que posicionamento em sentido contrário sustenta que quem delega mal assume essa delegação, e o Estado então teria contratado mal. Por contratar mal, ele assumiria. Isso é defensável também. Em resumo, o que vem se mostrando talvez como o posicionamento mais consistente é o aparecimento do Estado, no caso das delegações, como responsável, desde que de forma subsidiária, desde que de forma para garantir. E aí não tem escapatória.
ele deve figurar no polo passivo, porque senão nós não teremos um título executivo constituído em relação a ele, Estado. E aí eu não posso cobrar, já que ele não fez parte do processo de conhecimento. Nós temos uma outra questão, ainda nesse ponto aqui específico, que aí envolve a operacionalidade para que o Estado proceda ou promova a cobrança desse eventual crédito que ele tem em relação ao seu agente. Pelo que está disposto no texto constitucional, é necessário que o agente tenha atuado de forma dolosa ou de forma culposa. E dessa atuação tenha nascido o prejuízo para o administrado. Como é que o Estado vai cobrar essa restituição? Corrente dominante sustenta que o Estado terá que exercer através de uma ação de regresso. E aí pergunta-se, quando ele exerce essa ação de regresso? Tentarei explicar através de um exemplo. Vamos imaginar que eu tenha proposto uma ação em face do Estado. E aí eu estou reclamando uma indenização e nessa minha ação eu alego que o motorista do Estado, ele bateu com o carro do Estado no meu veículo. E por conta desse acidente, eu quero então que o Estado conserte o meu veículo. Esse é o cenário. Para que o Estado possa cobrar, uma corrente diz que ao receber a contestação, ele deve denunciar a lide. Ele necessariamente tem que fazer a denunciação à lide a esse servidor, no caso, a esse motorista. E ao fazer a denunciação da lide, ele vai executar a sua cobrança, dizendo assim, olha, se eu for condenado nessa ação que o José propôs em face da pessoa jurídica de direito público, o Manuel, que é o nosso motorista, terá que me indenizar, porque ele agiu de forma culposa e vai ter que justificar tudo mais. E essa corrente que diz que tem que ser a denunciação da lide tem que ocorrer para que possa ser exercida a ação regressiva, vai mais além. Sustenta que sem a denunciação da lide, não há possibilidade de exercer o direito de regresso. Em outras palavras, para esse posicionamento, a denunciação da lide seria obrigatória. Ou denuncia, e aí pode cobrar, ou não denuncia a lide e está abrindo mão, está renunciando a essa receita. No entanto, outro posicionamento surgiu dentro desse contexto e começou a refletir o seguinte, mas espera aí, quando você faz a denunciação da lide, você chama para dentro do processo, onde você vai estar discutindo a responsabilidade civil do Estado pela teoria do risco administrativo, ou seja, sem debate a respeito da culpa, a teoria subjetiva. Como é que eu trago para cá a teoria subjetiva? Simples. Se para responsabilizar esse agente, eu, Estado, tenho que comprovar a culpa dele ou o dolo dele na sua intervenção, eu terei, então, que debater os elementos subjetivos. E olha só que desgraça para a vítima. A vítima fez a opção por demandar contra o Estado porque seria, teoricamente, mais rápido. Ela não teria que provar culpa ou dolo. Agora vem o Estado denunciar a lide na contestação. E para que o direito de regresso do Estado se materialize, o dolo e a culpa terão que ser debatidos. E aí, toda aquela economia de tempo da produção de prova que a vítima teria foi para o espaço. A outra posição, então, fala assim, olha, a denunciação da lide só poderá ser feita pelo Estado se a vítima, ao elaborar a sua petição inicial, tiver citado a culpa ou o dolo do agente público. E aí eu mudo aqui a nossa historinha. Vamos supor que na minha petição inicial eu tenha dito que o nosso motorista, o Manuel, estivesse numa velocidade superior àquela permitida para o local, ligeiramente embriagado, não respeitando nenhum dos sinais de trânsito que estavam todos vermelhos, e aí passou por cima do meu carro. Eu claramente apontei elementos fáticos
que atestam, em tese, que o nosso motorista hipotético aqui, Manuel, estava agindo de forma negligente. Com isso, eu acabei de conferir ao Estado elementos para que ele pudesse denunciar a lide. Por outro lado, se ao elaborar a minha petição inicial eu não entro, não narro, não apresento nenhum elemento constitutivo do dolo ou da culpa, que pelo menos indique um indício de dolo ou culpa, se eu preparo a minha tese focado exclusivamente no nexo causal e no prejuízo, o Estado não poderá denunciar a lide. Se quiser ação regressiva, se quiser recuperar o que gastou comigo, terá que buscar a via própria. Me parece que esse segundo posicionamento é mais coerente com a tutela do direito da vítima. Por quê? Porque nós, nesse segundo entendimento, não estamos trazendo para dentro do debate, para dentro do processo, um elemento desnecessário em face da regra que prevalece no que tange à responsabilidade civil do Estado. Eu estaria preservando o direito da vítima de não discutir culpa ou dolo, porque essa discussão de culpa ou dolo em nada irá contribuir ou colaborar para que ela tenha o seu direito reconhecido ou legitimado. Então nós temos aqui dois posicionamentos a respeito da operacionalidade dessa tentativa de resgate ou de recuperação do dinheiro, do patrimônio por parte do Estado. Ele pode exercer a ação regressiva diretamente, entrando com uma ação própria para uma corrente. Ele pode denunciar a lide para essa mesma corrente, desde que tenha havido na petição inicial uma narrativa fática que demonstre a culpa ou o dolo do agente público. A outra corrente, essa, digamos assim, mais pró-fazenda pública, sustenta que a denunciação da lide ocorrerá sempre, estando na inicial ou não qualquer indício de culpa ou dolo por parte do agente público. Bom, agora eu queria chamar aqui uma pergunta de um telespectador, uma pergunta de rua, que tem relação direta com essa nossa discussão sobre a responsabilidade aí do nosso agente público ou do Estado através do agente público. Meu nome é Leandro. Gostaria de saber se é possível eu responsabilizar diretamente um servidor público que me prejudicou. A pergunta consiste no seguinte: o Leandro está nos indagando se é possível uma ação direta da vítima, ou seja, do administrado, em face do servidor público. Já sabendo que o nosso servidor público aqui está englobado no conceito genérico de agente público. Isso aí é recente. Isso aí está sendo debatido atualmente. E a gente tem que fazer uma breve explanação aqui e resgatar o que já foi dito. Se nós olharmos o texto constitucional, nós temos o princípio da impessoalidade, temos a teoria objetiva, temos a preservação do agente público e a responsabilidade imputada à pessoa jurídica. Então, se nós fôssemos olhar exclusivamente por esse ângulo, a resposta para o nosso telespectador seria não. Você não pode propor sua ação diretamente em face do agente público, porque o agente público fala em nome do Estado. Então, quem responde é sempre o Estado. Se o Estado quiser, ele é que entre com a ação contra o agente, caracterizada a culpa ou dolo. No entanto, o que nós temos constatado ultimamente tem sido o seguinte: essa restrição para que o servidor seja demandado diretamente está relacionada à incidência da teoria do risco administrativo. Ou seja, se eu, vítima, quiser usar o artigo 37, parágrafo 6º, para cobrar a indenização que eu entendo como devida, eu terei que fazê-lo em face da pessoa jurídica de direito público. Se eu quiser cobrar do agente público, eu não posso usar o artigo 37, parágrafo 6º. Ué, vai usar o que então?
caímos lá na regra comum, artigo 927 do Código Civil. E aí, a vítima chama para si o ônus probatório da culpa ou do dolo desse agente. Alguém pode se perguntar assim, mas vem cá, mas vale a pena? Será que é viável isso? Porque o Estado eu sei que é solvente, o Estado eu sei que tem o dinheiro. Como é que você vai propor ação contra o pobre coitado do servidor, que muitas vezes não é bem remunerado? Como é que vai acontecer? Pois é, considerando que cada um vai exercer o seu direito de ação constitucionalmente assegurado, no artigo 5º, inciso 35, cada um vai exercê-lo, da Constituição Federal, cada um vai exercê-lo como achar melhor. Nesse caso específico, existem situações onde o servidor é um servidor público bem remunerado. E a lesão que eu sofri é uma lesão de pequena monta, ou seja, que encaixa no orçamento daquele servidor. Então, seria uma faculdade do agente público, da vítima, escolher contra quem vai propor a ação, se em face do Estado ou em face do servidor público. O que eu entendo descabido é a utilização da regra do artigo 37, parágrafo 6º, ou seja, teoria do risco administrativo, diretamente em face do agente público. Porque eu não estou demandando esse agente público porque ele é agente público. Eu estou demandando esse agente público na condição de indivíduo, ainda que toda lesão tenha sido causada no exercício da atividade administrativa, ainda que tenha sido causada no desempenho da função pública. Só que eu, vítima, renunciei, abri mão da prerrogativa de não discutir culpa ou dolo para ganhar na celeridade. Eu tenho conhecimento já de algumas demandas, de algumas ações, onde o servidor foi diretamente lesionado. Ou lesionado não, acionado. Claro que isso gera debate, claro que a tese de defesa do servidor acaba versando, acaba passando pelo princípio da impessoalidade já destacado aqui. A questão interessante dentro dessa pergunta é a seguinte: e aí, eu posso entrar com a ação contra os dois, contra o servidor e contra a pessoa jurídica ao mesmo tempo? Eu posso colocar os dois no polo passivo? Eu tenho sustentado que não, por uma razão simples. A lesão, o dano é um só. O causador ou foi o Estado ou foi o agente. Os dois não causaram o mesmo dano. E mais, eu tenho duas teorias incompatíveis entre si para administrar essa questão. Eu tenho a teoria do risco administrativo, que isenta qualquer discussão acerca da culpa ou do dolo, e eu tenho a discussão subjetiva, ou discussão através da teoria da culpa, onde é fundamental demonstrar a culpa ou o dolo. Como é que eu iria fazer? Eu, vítima, propus a ação contra o servidor e contra a pessoa jurídica a que ele está vinculado. Para condenar o Estado, eu não preciso do dolo ou da culpa. Para condenar o agente, eu preciso do dolo e da culpa. E depois de demonstrar o dolo e a culpa, eu vou condenar os dois ao pagamento da mesma indenização? Aí cabe uma indagação. Eles são responsáveis solidariamente? O entendimento da doutrina e da jurisprudência é que a solidariedade, ela existe decorrente da lei ou do contrato. Nós não podemos presumir que duas pessoas são solidárias naquela obrigação. Só para nós relembrarmos aqui, a solidariedade implica numa única obrigação imputada a várias pessoas. Para o credor, essas várias pessoas devem a mesma coisa, ainda que internamente cada um só seja devedor de uma cota à parte. Isso só pode existir dentro do nosso universo jurídico se nós tivermos uma lei ou se nós tivermos um contrato tutelando essa questão.
No caso aqui específico da relação entre servidor e agente público, nós não temos essa normativa jurídica imputando essa responsabilidade solidária. Então, caímos na questão subsidiária. Só que a questão subsidiária, ela está restrita à relação Estado-servidor. Ou seja, o servidor responde subsidiariamente ao Estado e não ao terceiro. Então, eu, pessoalmente, encontro uma certa dificuldade em viabilizar a ação contra os dois, o agente e o Estado, visando a mesma indenização. Tem tido uma onda de demandas nesse sentido, envolvendo os agentes públicos e a pessoa jurídica, principalmente naquela situação onde o agente público tem algum poder de polícia sendo exercido, e é claramente uma tentativa de inibir a intervenção desse agente estatal. E aí ele tem sido demandado diretamente, às vezes em conjunto com o próprio ente federativo. Não me parece a melhor estratégia do ponto de vista constitucional administrativo por conta do regramento da matéria, como também não me parece a melhor estratégia do ponto de vista processual. Aí já me perguntaram, e vem cá, e se eu propor a ação em face do agente público, diretamente, com base na teoria subjetiva, demonstrando ou buscando demonstrar que existe a culpa ou o dolo desse servidor e perder essa ação? Será que eu posso demandar em face da administração pública, buscando essa mesma indenização? Bom, se a teoria aplicável em face do Estado é a teoria do risco administrativo, onde nós não discutimos dolo ou culpa, e aí não se esqueçam que dentro da teoria objetiva, a indenização tem sua origem em ato lícito ou em ato ilícito. A origem está na ruptura do princípio da isonomia. Então eu propus a ação diretamente em face do agente público, o agente público ganhou a ação porque eu não provei que ele agiu dolosamente nem culposamente, e agora, eu ainda estou dentro do meu prazo prescricional, eu quero entrar com a ação contra o Estado. Será que isso é possível? Eu não vejo por que não seria possível. Alguns podem alegar, não, mas você já teria esgotado o seu direito de ação. Não, eu esgotei meu direito de ação em face do servidor, que, como nós já expusemos aqui, ele é responsável ou pode ser responsabilizado pessoalmente usando o Código Civil, desde que eu comprove o seu dolo ou sua culpa. O que vai acontecer é que a administração pública possivelmente terá o seu direito de regresso prejudicado ou dificultado, pois o servidor tem a favor dele uma decisão judicial. No mesmo caso, em relação a outra parte, mas no mesmo caso, com base no mesmo fato, onde ele está isento de responsabilidade por não ter agido nem dolosamente, nem culposamente. É uma questão que ainda enseja alguma controvérsia. É uma questão nova. Se nós pegarmos os livros clássicos de responsabilidade civil, nós não vamos conseguir encontrar com facilidade essa possibilidade de intervenção ou de litígio direto entre servidor e vítima. Bom, tentando fazer aqui um apanhado dessa última colocação que eu fiz aqui, nós poderíamos dividir assim: a teoria aplicável entre a vítima e o Estado é a teoria, em regra, objetiva. A teoria aplicada entre o Estado e o servidor é a teoria subjetiva, porque aí ele precisa demonstrar o dolo ou a culpa. Por ser a teoria subjetiva, o Estado vai ter que se socorrer da regra geral, que é o Código Civil. E a teoria aplicável entre a vítima e o Estado diretamente também é a subjetiva. E o servidor tem algum direito de ação em face do Estado? O direito que o servidor pode constituir em face do Estado, buscando uma reparação,
ele vai ter sua origem também no artigo 37, parágrafo 6º, mas ele não envolve especificamente o tema que nós estamos abordando aqui. A não ser que ele sustente o seguinte: eu fui processado injustamente, ganhei ação, gastei dinheiro com o patrocínio, com a contratação de um advogado e no final eu ganhei o processo. O Estado é que deveria ter sido responsável. Se ele partir por essa vertente, existe até uma possibilidade de tentar a demanda. Fora isso, não há previsão para que ele reivindique ou busque essa disputa. Nós temos um outro assunto referente a essa mesma discussão, que diz respeito ao papel das prestadoras de serviço, que são aquelas delegatárias, concessionárias e permissionárias. Essa mesma ideia da ação direta do servidor poderia ser emprestada no caso das concessionárias de serviço público. Nada impede que eu proponha diretamente a demanda. Bom, diante disso, então, eu encerro a nossa conversa de hoje. Falamos sobre a classificação dos agentes públicos, identificando cada um deles. Nessa identificação, nós vimos que os agentes públicos, eles são compostos pelos agentes políticos, pelos agentes colaboradores, pelos empregados públicos e pelos servidores públicos. Vimos que eles podem ser responsabilizados em face do Estado pelo prejuízo que causaram à pessoa jurídica de direito público, sendo demandados através de uma ação regressiva. A denunciação da lide dependerá da posição adotada, ou seja, se existe alguma alegação de culpa ou dolo presente ou caracterizada. Vimos também que esse agente vem sendo demandado diretamente pela pessoa jurídica, ou pela vítima, pelo lesado. Nós estamos à disposição para qualquer pergunta e comentário através do e-mail saberdireito@stf.jus.br. Se alguém tiver interesse em fazer o download da aula, pode acessar www.tvjustiça.jus.br. E eu queria convidá-los para o nosso próximo encontro. Nós vamos abordar a responsabilidade civil do Estado por atos do Poder Legislativo. Muito obrigado.